Bom dia, vamos começar hoje nosso devocional com Deus, continuando aqui em João capítulo 12 hoje, que diz assim: Jesus ungido para a Páscoa. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, que havia morrido e fora ressuscitado dentre os mortos. Então ofereceram-lhe um jantar. Marta servia, enquanto Lázaro era um dos convidados, sentado à mesa com Jesus. Maria pegou 1 libra de bálsamo de nardo puro, um óleo perfumado muito caro, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E a casa encheu-se da fragrância daquele bálsamo. Mas um dos discípulos, Judas Iscariote, filho de Simão, que mais tarde iria traí-lo, objetou: porque era bálsamo? Porque este bálsamo perfumado não foi vendido por 300 denários e dado aos pobres? Ele não disse isto porque se importava com os pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro, frequentemente tirava o que nela era depositado. Mas Jesus respondeu: deixai-a em paz, pois para o dia da minha sepultação foi que ela guardou isto. Quanto aos pobres, vós sempre os tereis convosco, mas a mim vós nem sempre tereis. Amém, né? Jesus aqui fala sobre a Páscoa, né? Sobre o momento ali, né? Que vai acontecer tudo, né? Da sua morte ali. Então aqui fala sobre Maria. Maria, irmã de Marta, Maria, irmã de Lázaro. Esta Maria aqui que chorava aos pés de Jesus. Esta Maria aqui que Jesus defendeu ela da sua própria irmã quando ela veio falar, né? Porque ela estava ali sentada ouvindo a palavra de Jesus. E quanto mais Jesus falava, mais ela sentava aos pés dele para ouvir, né? E aqui mais ela aprendia. Ela aprendeu tanto que ela pegou o seu dinheiro ali e foi e comprou esse perfume que era muito caro, que era um óleo, né? Então ali ela chega até Jesus e derrama sobre Jesus. Derrama sobre a sua cabeça, derrama sobre os seus pés. E ali ela enxuga os pés de Jesus com seus próprios cabelos, sendo grata pelo que Jesus tinha feito. Não só na sua vida, mas também na vida da sua família, como ressuscitar Lázaro, que estava morto há 4 dias. Então aqui ela pega aquele óleo e derrama sobre Jesus e seca com seus cabelos. Em lágrimas, né? Ela adora ao Senhor. E ali chega Judas. Judas que, por outro lado, era o que iria trair Jesus. Judas que, por outro lado, ele roubava dos dízimos e oferta, né? Então, ali sendo, ele pegou ali e reclamou: por que fazer isto? Melhor vender e dar aos pobres do que desperdiçar. Mas não era desperdício, ele não entendeu o propósito. Muitas vezes na nossa vida nós não entendemos o propósito que o Senhor tem e muitas vezes nós sofremos, nós passamos por algumas coisas porque nós não entendemos o propósito de Deus na minha e na sua vida. Então vamos buscar ao Senhor entendimento, né? Porque Judas aqui estava pensando só nele próprio. E quando nós pensamos só em nós próprios, nós erramos, nós fazemos a nossa vontade, não a do Pai. E aqui Judas fazia isso, falava desta maneira, não porque estava importando com os pobres, mas porque ele já roubava do que as pessoas depositavam, né, na sua bolsa, como os dízimos e ofertas. Então aqui Jesus disse, né? Jesus não expôs ele. Jesus não acusou. Porque a própria consciência, o próprio inimigo nos acusa. E Jesus não é acusador. Mas Jesus disse, né? Os pobres vocês sempre terão com vocês. Mas eu não. Eu não. Ela está me preparando para algo muito especial que há de vir. O meu próprio sepultamento, né? E muitos ali não entendiam do que Jesus estava expondo, do que Jesus estava falando. Mas Maria entendeu. Maria entendeu tanto que ela derramou aos pés de Jesus aquele nardo puro. Maria entendeu porque ela secou os pés do Senhor com seus cabelos. Maria entendeu o propósito. Será que estamos entendendo o propósito do nosso chamado? Será que temos entendido o propósito que o Senhor tem na minha e na sua vida?
Desperta enquanto é tempo. O Senhor nos chama a nos posicionar como mulheres e homens de Deus. O Senhor nos chama a nos posicionar verdadeiramente diante desta terra, diante deste mundo. Quem somos nós? O Senhor nos convida a nos colocar de pé para que os gigantes venham a cair. O Senhor nos convida a fazer como Maria. O Senhor nos convida a fazer como João, o profeta do amor. E como o outro João também, que se dedicou ao Senhor todos os dias da sua vida. Então é sobre isso. Deposita a sua fé e a sua esperança no Senhor e confia nele. Porque os tempos ruins sempre vai ter. Mas entenda bem, o que faz a diferença é o nosso posicionamento diante da presença do Senhor. Porque temos um chamado e é sobre isso. Sobre isso que o Senhor tem nos chamado neste dia para nos levantar e nos posicionar perante Ele como verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Assim como Maria. Marta ainda não tinha entendido o propósito, mas mais adiante ela vai entender que não é sobre as coisas, mas é sobre servir ao Senhor. Servir ao Senhor em todo o tempo. E Ele cuidará de nós. Quando nós cuidamos das coisas do Senhor, Ele cuida das nossas. E é sobre isso. E Maria entendeu. Então que hoje eu e você venham entender este propósito. Amém? Agradeço a todos que têm me ouvido até aqui. Tenham um ótimo dia abençoado por Deus. Uma ótima segunda-feira. Que possamos viver a melhor semana das nossas vidas, né? Todos os dias. Não só hoje, mas todos os dias. Em nome de Jesus. Amém.